Êxodo 23. Ninguém faça declarações falsas, e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Êxodo 24. Depois Deus disse a Moisés:
Subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas.
Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com o todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação.
Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Êxodo 27. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Êxodo 28.
chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as às outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas.
Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Êxodo 29. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, é oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados.
O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 30. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. 1 vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro,
Terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e façam incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante, para usufruir sua fragrância, será eliminado do seu povo. Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse:
Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão
risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando,
Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor.